Fala galera do Lance, Felipe Rolim aqui, falar um pouquinho de análise tática. Eu quero analisar uma posição que mudou bastante nesse último Campeonato Brasileiro. Vem mudando, mas parece que a seleção foi aquele choque de realidade, né? A seleção brasileira tem na lateral esquerda o Alex Telles, que não é aquele lateral driblador, é um lateral muito de bola parada, um lateral que constrói por dentro. Alexis Sandro, que vem sendo até terceiro zagueiro na Juve, com o Alegre. Do lado direito, o Danilo, que é um lateral construtor, um lateral base, naquele lateral, né, que remete a Cafu, Maicon, Roberto Carlos do outro lado, né, até por isso sofre ali muito com as comparações. E o Daniel Alves, né, que tem aquele monte de pergunta sobre o Daniel Alves na seleção, e independente do porquê que o Tite levou o Daniel Alves, ele podia ter levado, por exemplo, o Emerson Royal, né, que é um lateral mais com cara de jogador que acelera pela banda, pelo lado. E no Campeonato Brasileiro, a gente viu, por exemplo, o Palmeiras, né, que foi campeão e colocou na seleção do campeonato dois laterais que estão mais preocupados com marcação e construção e toque de bola do que efetivamente ir à linha de fundo. Quem vai à linha de fundo do Palmeiras, quando vai, são seus próprios atacantes. O Palmeiras usa muito o passe na profundidade, né, para o Dudu, para Rony, para todo mundo já chegar finalizando. E para falar de lateral, a gente tem que falar do Fluminense, né? Teve esse Fluminense e Goiás aí pela 37ª rodada, porque o amigo Fernando Diniz, ele colocou na lateral esquerda 5 jogadores, né? Se a gente pegar aqueles que jogaram mais tempo. Desses 5, 2 eram laterais esquerdos, Cris Silva e o Pineda. O Pineda nem canhoto é, um jogador com pouquíssima relação com bola, um destro, marcador, cintura dura. E aí começou a colocar jogadores de outras posições, como por exemplo, Calegari, um volante na base, lateral direito, e que ele colocou na lateral esquerda. Caio Paulista, né, um meio ofensivo de força, um atacante de força, um jogador muito mais preocupado com o setor ofensivo do que com a defesa. E nessas duas últimas rodadas, o garoto Alexander, né, o Alexander que contra o São Paulo jogou no segundo tempo, e agora na 37ª rodada contra o Goiás jogou o jogo inteiro. O que se pede hoje de um lateral? Isso está bem exemplificado, né, esticando um pouquinho o conceito no jogo do Fluminense. Jogadores que ajudem a saída de bola, jogadores que saibam jogar por dentro. Você pega a movimentação do Samuel Xavier, é um passe para frente, afunila. É um passe em cima da linha, normalmente estão bem ali na linha, né, pisando na cal. O Matheus Martins, ou o John Arias, Iago Felipe, Ganso tem sempre um meia bem aberto, ele dá o tapa no pé, nunca no espaço para correr, no pé para poder triangular, e vai e afunila. O Alexander, a gente viu na rodada passada, ele participando de construção de gol. Nessa rodada, novamente, a gente viu o Alexander, ele até na saída de bola do Fluminense, como ali entre o zagueiro e o lateral esquerdo, é onde desce o volante, onde desce o André, onde desce o Martinelli para ajudar na saída, né? Principalmente o Manuel, do outro lado fica o Nino. O lateral esquerdo sobe um pouquinho, mas ele não sobe para receber a bola lançada no espaço para progredir acelerando. Não, ele recebe no pé, e à frente dele tem ali mesma coisa, né? Já que os meios do Fluminense trocam de lado de acordo com o centro da bola, de acordo com o centro da jogada. À frente do Alexander vai ter um Matheus Martins, vai ter um Ganso, vai ter um John Arias, né? Então é um jogador que não precisa ser um lateral de origem, não precisa ter as valências, né, daquele lateral do imaginário, né? Jogador que parece ter mais pulmão que a gente, que sobe e desce o jogo inteiro, né? A gente hoje vê um lateral mais construtor, mais defensivo, mais cerebral, né? Na própria lateral esquerda do Flamengo, o Felipe Luiz. Só que a gente acaba pegando o Fluminense, né, porque o Diniz mostrou para todo mundo, olha, o lateral pode ser esse cara aqui, pode ser um ponta que eu estou colocando na lateral, porque é grande, me ajuda a fechar a área quando eu estou sem a bola, tem uma boa saída de bola e sabe pressionar, né? Às vezes o problema de você pegar um volante, como é o caso do Alexander, e colocar na lateral, é na hora de você fazer o encaixe defensivo, na hora de fechar a área, né? Se ele está do lado da jogada, ele tem que marcar a zona. Se ele está do outro lado da jogada, ele tem que fechar o segundo pau. O meio-campista não está muito acostumado a fazer isso. Só que você coloca num time, ou você coloca em alguns times, né, que aqui no Brasil estão jogando muito em bloco, e na hora de perder, ao invés de fazer toda a transição defensiva, já vai e pressiona para não deixar o time adversário jogar para frente, ou para roubar a bola mesmo, né, como fazem aí Fluminense, Palmeiras. Flamengo fazia mais, voltou a fazer, ficou um tempo
sem fazer, nessa mudança de técnicos. Então você consegue colocar naquela posição jogadores que não efetivamente são aqueles corredores, dribladores clássicos em velocidade para chegarem na linha de fundo e fazerem a área quando o time está ali no momento ofensivo dele. Para falar de lateral, e a gente viu aí o Palmeiras com o Piquerez, que já falou, inclusive, em entrevistas que acabou sendo um lateral mais defensivo, o Marcos Rocha, que às vezes do lado direito o Abel Ferreira dobrava os laterais, né? O Mike é mais ofensivo na frente, o Marcos Rocha atrás. Então a gente viu essa transformação no Campeonato Brasileiro. O campeonato está chegando ao fim, eu queria muito falar dessa questão dos laterais, e a gente tem esse exemplo clássico aí do Fluminense, a gente tem aí as cenas do Fluminense contra o Goiás, né? Que óbvio que o Fluminense vai à linha de fundo, mas não vai como padrão, e quando vai com jogadores do meio para frente. Os laterais normalmente estão ali mais para o meio, ou fazendo o apoio, ou se preocupando ali na base da jogada para vigiar uma bola perdida, ou até entrando na área, ou até do lado contrário do campo, né? Então a gente tem uma transformação, tem que entrar na cabeça de quem vê futebol, né? As funções estão mudando, as posições continuam, as funções são outras, e a gente tem exemplo claro aí, que é a lateral esquerda do Fluminense, tem um exemplo melhor ainda, que são as laterais da seleção brasileira, e tem a seleção do Campeonato Brasileiro, que podia ter pego laterais mais ofensivos de outros times, mas ficou com os laterais do Palmeiras, que são laterais mais de construir, de defender, de trocar passe, e não aqueles jogadores que, caramba, parece que estão ali para correr mais do que todo mundo, ir à linha de fundo e voltar, que eu costumo dizer que não são nem laterais, são ascensoristas, né? Parece que ficam subindo e descendo dentro de um elevador. Falta uma rodada só para o Campeonato Brasileiro, beleza? Só falta a 38ª, e a gente volta aqui para pegar um outro aspecto desse campeonato e trazer para vocês.